Bom dia, minha gente. Estamos aqui no nosso plano de leitura bíblica em ordem cronológica e hoje vamos ler Gênesis capítulo 8 e capítulo 9, dando sequência aí à história de Noé e a esse evento histórico que aconteceu, que também aponta para Cristo. Numa leitura cristocêntrica, nós vemos que o dilúvio, ele aponta para Jesus e para a sua obra de redenção. Então, gente, está sensacional a nossa leitura de hoje para um entendimento desse ato, dessa situação que aconteceu, desse evento histórico que aconteceu, mas também traz dentro dele, né, a história da redenção. Então, estamos aí no capítulo 8, vamos ler o capítulo 8 e o capítulo 9, dando sequência à nossa leitura bíblica em ordem cronológica, diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade, né? Mais tempo para meditar na palavra e que essa palavra ela fique ecoando na nossa mente e no nosso coração, trazendo para nós o que? Um entendimento sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e através desse ensino ele possa gerar em nós fruto. Qual fruto? Uma vida alinhada a essa verdade. Então, minha gente, vamos lá, vamos chegando aí, vai enviando aí esse aviãozinho, vai compartilhando essa live se tem sido bênção para você. Prepara aí, né, o seu equipamento de mergulho. Ai, que coisa mais linda. Eu tenho uma amiga, né, que fala justamente isso. Prepara o seu equipamento de mergulho. E vamos lá, gente. Vamos iniciar esse nosso tempo com essa leitura. Nós estamos aí no final desse momento da história do dilúvio. Então vamos chegando e vamos iniciar aí a nossa leitura do dia de hoje. Vocês têm percebido a leitura de uma forma mais profunda, gente? Vocês têm percebido isso? Tudo isso é um processo, né? É uma caminhada. E à medida que nós vamos lendo, a gente vai mergulhando, a gente vai compreendendo algo mais. A revelação de Deus, ela é assim, ela é progressiva. Então, a gente tem que observar isso, né? Que à medida que a gente vai lendo, eu confesso que hoje, né? Eu sempre leio a palavra aqui antes da gente começar aqui. Então, hoje eu li, eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando nisso. E quanto mais a gente se coloca nesse lugar, quanto mais a gente se rende à palavra de Deus para ler as Escrituras, para conhecer o Cristo, mais ele vai se revelando para nós. Isso é sensacional, gente. Eu não aguento, é bom demais. Ai, amém, gente, amém. Então vamos lá, né? Vamos dar graças a Deus por esse tempo, por esse dia, por essa manhã, pela possibilidade que Ele nos dá de nós termos acesso a tão grande tesouro que é a palavra dEle. Ai, gente, amém. Oh, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, por este momento, por essa possibilidade que temos de mesmo em talvez cidades diferentes, nós podemos nos reunir aqui através dessas redes sociais, Senhor, para te conhecer mais. Deus, e que essa palavra não apenas nos encante, nos maravilhe, mas que cause em nós transformação, Pai. Que nós possamos, Senhor, obedecer a Tua palavra e que o fruto dela, Senhor, sejam atitudes alinhadas à Tua verdade e à Tua vontade, Senhor Deus. É no nome santo de Jesus que pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração, Senhor. Dá-nos entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos dizer nesse dia, Pai. É no nome santo de Jesus que agradecemos. Amém, amém. Ai, gente, nessa segunda, iniciando essa segunda-feira, primeira segunda-feira desse ano de 2026. Que coisa maravilhosa. Vamos lá então, nós estamos aí na história de Noé, no dilúvio que está acontecendo, né? Ele ainda está dentro da arca, como nós vimos no dia de ontem,
que a chuva vem, e vimos que essas águas, elas não vêm como uma chuva que a gente vê nos nossos dias, mas são águas que vêm impetuosas, né, do céu, dos fundamentos da terra. Então são águas de todos os lados. E eu já quero dizer para vocês, né, que nós vamos fazer alguns mapas mentais e o quiz, como a sequência das nossas lives até o dia de hoje, de uma forma direta, né? Depois vão ser lives semanais, alguns dias da semana que eu vou colocar a agenda aqui, mas eu vou fazer os mapas mentais sobre 2 ou 3 mapas mentais sobre o conteúdo que nós vimos até aqui, e teremos também o quiz sobre o conteúdo que nós tivemos até aqui, tá bom? Tudo isso a partir de amanhã. Hoje ainda essa palavra vai ficar, nós vamos ficar aqui ruminando essa palavra na nossa mente, no nosso coração, tá? Então nós vamos fazer isso de hoje amanhã, tá bom, gente? Então vamos lá iniciar nossa leitura aqui em Gênesis no capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo, olha aqui, ó, tá? E também as comportas dos céus. Tá vendo que as águas, elas não vinham como uma chuva que nós entendemos e vemos nos dias de hoje. Não, gente. Foram do abismo e as comportas do céu. E a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Olha só, aqui a gente já inicia essa leitura e eu fico maravilhada de ver. Como nós vimos, né, desde o começo da criação, e por isso é interessante nós lermos e estudarmos atentas, né, atentos a uma leitura de forma profunda, onde a gente para e reflete sobre aquilo que a gente leu. Então a gente viu lá desde o começo que Deus, quando cria o mundo, né, quando ele cria todas as coisas, nós falamos aqui, repetir com vocês, que ele cria de forma ordenada, intencional e soberana, tá? Mantenham sempre isso em mente, porque nós vamos ver que é dessa forma que Deus cria, dessa forma que ele vai aqui, pós-dilúvio, fazer também. Ou seja, tudo que Deus faz é de forma soberana. Ele é soberano. E quando nós vemos aqui, né, o que acontece? Dentro daquele momento e o dilúvio, que nós vemos que as chuvas vieram durante 40 dias e 40 noites. Mas eles não ficaram dentro da arca por 40 dias, não, gente. Eles permaneceram dentro da arca por mais de um ano e um mês. Nós vamos ver com a contagem de dias aqui, de anos, a idade de Noé quando ele entrou na arca. Então esse é um fator importante que às vezes passa despercebido na nossa leitura, mas eles permaneceram dentro da arca por um ano e um mês. E aí a gente vai vendo que Deus, ele vai estando dentro, ele está gerindo todo o processo, né? Existe um processo onde Deus também está trabalhando paciência. Veja que Deus não faz assim, acabou a chuva, pode sair Noé. Não, né? Um ano ele permanece dentro da arca. Então existem processos de Deus que nós temos que aprender também e desenvolver o fruto do Espírito, que é o que? A paciência, né? E a gente vê que tudo aqui está no controle de Deus. Nada do que acontece no dilúvio, absolutamente nada, é através do controle que está nas mãos do homem. Não, é tudo 100%. O controle nas mãos de Deus, que é soberano. Ele controla tudo, todos e toda a natureza.
Né? Então a gente vê aqui, ó, que ele controla os animais dentro da arca, que ele faz soprar o vento sobre a terra, que ele faz aquelas águas baixarem, ele fecha as comportas dos céus, ele fecha as fontes de água, as águas do abismo param, tudo se rende a quê? A mesma voz que criou todas as coisas. Ai, gente, sensacional. Então, a natureza criada, ela se rende à voz do seu Criador. A mesma voz que a natureza ouviu em Gênesis no capítulo 1, quando a gente vê que a palavra de Deus foi criando todas as coisas, aqui a natureza se rende à voz do Criador. Então, a gente vê que as águas cessam, né? Que a arca, então, no versículo 4 diz, no dia 17 do 7º mês, a arca repousa sobre as montanhas de Ararat. Até mesmo isso, né? Essa arca, ela não para em qualquer lugar, ela para ali, nas montanhas de Ararat. E as águas foram minguando. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que o Senhor, ele é soberano e ele traz ordem ao caos. No meio do caos, Deus traz ordem. E assim como, e aí eu quero mergulhar com vocês aqui, né, em algo que essa manhã eu estava meditando sobre isso e eu achei sensacional. Eu falei, meu Deus do céu, nunca tinha percebido isso. Mas quando nós vemos a criação de todas as coisas, quando a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, e havia águas, né? Águas sobre a face da terra, e o Espírito de Deus pairava por sobre essas águas. E a gente vê que, olha só que coisa interessante, nós aqui estamos diante de Deus recriando esse mundo, recriando essa humanidade a partir de Noé. Nós vamos ver isso aqui, né? É uma nova humanidade, é Deus recriando, Deus criou com Adão e ele está agora recriando com Noé. E quando a gente vê isso, nós vemos que nessa recriação, né? Recriação de Deus aqui, ele continua o quê? De forma ordenada, intencional e soberana. A gente vê que Deus, ele controla toda a natureza. Ele faz as coisas no seu devido tempo, conforme a sua vontade. E não por causa do homem. Não é o homem não tem intervenção nenhuma nisso. É 100% Deus. E quando a gente vê na criação, em Gênesis 1, a gente vê que aquelas águas estavam sobre toda a terra, né? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E nós vemos aqui e vimos na criação de todas as coisas que Deus, depois de criar todas as coisas, ele descansa no 7º dia. E não é à toa que esse versículo 4 está aqui. Ele está dizendo, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. A arca repousou. A arca que é um tipo de Cristo, né? Como nós já vimos, a arca é onde as pessoas estão na arca serão salvas. É em Cristo que somos salvos. E essa arca, então, ela repousa sobre esse monte. Assim como nós entendemos que o nosso repouso é em Cristo Jesus. Jesus, ele é o nosso repouso, ele é o nosso descanso. Gente, isso é maravilhoso. E aí o texto bíblico continua dizendo assim, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Vejam a paciência que Noé tinha que ter para cada momento, para cada processo, para cada parte do processo, né, que Deus estava fazendo. Então, a gente tem aqui, ó, e soltou um corvo, qual tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. A Bíblia diz que esse corvo, então, né, o primeiro animal que ele sai da arca é justamente o corvo, e a Bíblia fala que ele sai, ele vai
e volta. E o corvo é um animal imundo, ele é tido como um animal imundo. Então, provavelmente, a gente vê que ele deve ter feito a festa, porque dentro da arca havia vida, mas fora da arca havia morte. Então a gente vê que aquele corvo que ele é solto, ele vai e volta, mas ele faz a festa fora da arca mesmo. E diante disso, a gente vê que depois, no versículo 8, Noé agora, depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias. E de novo soltou a pomba fora da arca. Gente, pensem na paciência de Noé, né? Paciência dele de esperar todo esse tempo fechado dentro de uma arca, sem saber o que estava acontecendo pro lado de fora, porque ele não via, gente. Não tinha janelas na arca para ele ver o que estava acontecendo. A gente vê, às vezes, nos desenhos, né, aquele monte de janela, mas isso não é o que o texto bíblico diz. Então, versículo 11, à tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. A gente vê que ele solta essa pomba, e a pomba, ela é também um tipo do Espírito Santo, né? A gente vai ver que o Espírito Santo, ele vem sobre Jesus no seu batismo. Quando nós vemos no Novo Testamento, a gente vê que ele vem como uma pomba. E aqui também essa pomba, diferente do corvo, né? Diferente do corvo, a pomba, então, ela vai, e a gente vai entender como o agir mesmo do Espírito Santo trazendo para Noé, e a Bíblia diz que ele traz no bico, essa pomba traz no bico um ramo de oliveira nova, ou de oliveira verde, né? Ou seja, essa oliveira também está apontando para a obra de Jesus, para o plano de redenção. É uma esperança messiânica. É algo que a pomba está trazendo no bico, e que aquele raminho de oliveira, ele está apontando para Noé, vai trazer para Noé a segurança de que Deus está no controle, de que ele é soberano, de que ele não perdeu o controle, de que ele não foi surpreendido por tudo aquilo, que tudo está nas mãos dele. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que o Espírito Santo de Deus está em toda a ação daquele dilúvio, tá? E aí diz assim, ó, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Vejam, já passou 1 ano, tá? E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, sai da arca. Vejam a direção de Deus a Noé. Ele está em tudo. Ele está no início, ele está no processo e ele está no fim. Ele dirige tudo. Deus, ele comanda e ele sustenta a sua promessa. Então diz assim, sai da arca, e contigo tua mulher e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e suas mulheres e seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Então, o que nós vemos aqui, né? Nós vemos que Deus está repovoando a terra. A terra que, antes disso, nós vimos a depravação total da humanidade, né? O pecado, a corrupção, a violência. A gente viu tudo isso, e lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, nós vimos essa depravação total da humanidade, mas, porém, Deus achou graça
com Noé. E nós vimos aí que o juízo de Deus acontece, mas junto com esse juízo também a misericórdia e a graça de Deus se vem, né, através da vida de Noé. Para quê? Para a preservação da semente e o cumprimento da promessa que Deus fez. Porque Deus, ele é fiel à sua promessa. E Deus, ele se compromete com aquilo que ele falou e não com aquilo que você diz. Tá? Muitas vezes isso, o que acontece? Nós queremos fazer promessas e achamos que Deus vai se comprometer com aquilo que nós dizemos. Não, gente. Deus, ele se compromete com aquilo que ele disse. Nós nos alinhamos, nós nos rendemos àquilo que ele diz. Ele é fiel às palavras dele, não às nossas. Não é porque você disse algo, porque você profetizou algo, você declarou algo que Deus vai se submeter àquilo que você disse. Não. Deus se compromete com aquilo que ele diz. Então, a gente vê aqui que ele se compromete. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, ei, agora, sejam fecundos. Isso foi aquilo que ele disse. Tá vendo? Ele agora vai reafirmar a sua aliança. Tá? Ele vai reafirmar a aliança. Aquilo que ele tinha dito lá para o homem, em Gênesis no capítulo 1, a partir do verso 26. Nós vemos, né, que Deus fala para esse homem, sejam fecundos, multiplicai-vos aí nessa terra. Então ele vem aqui para Noé, fala de novo, ele reafirma isso. E diz assim, versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Vocês estão lembrando, gente? Desculpa, gente. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Quantos pares de animais limpos Noé estiveram dentro da arca? Me digam aí. Nós falamos sobre isso ontem com uma pergunta que foi levantada aqui, né? E nós acabamos mergulhando nessa parte aqui também, tá? Então ele faz o quê? Ele oferece esses holocaustos a Deus. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como eu fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Isso mesmo. Então, como nós vimos no dia de ontem, né, os pares de animais, nós vemos tantos filmes, desenhos, entrando um par de cada espécie. Mas o texto bíblico diz de que animais limpos entravam 7 pares e de animais impuros 1 par. E falamos ontem sobre isso. Sobre o porquê desses 7, né? Falamos sobre isso na live de ontem. Se você não assistiu a live de ontem, assista, porque é bem interessante sobre isso. E aqui está dizendo assim, ó, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei. É como se Deus aqui, nesse momento, ele aspirou, né, esse suave cheiro. É como se Deus fizesse... É um momento de prazer de reiniciar, da ordem tornar a acontecer, de forma, uma recriação da humanidade. Só que agora, diferente do Éden, porque Deus, ele é um Deus justo e ele cumpre a sua palavra e ele sustenta a sua palavra. Antes, né, na criação no Éden, a criação no Éden se dá com o homem sem pecado. Agora, essa recriação é com o homem, mas a gente não pode tirar da nossa mente que essa recriação se dá com o homem na sua natureza adâmica, pecaminosa, tá? Isso é muito importante para a gente entender aqui o que vai acontecer daqui para frente. Então, a gente vê que a primeira coisa que Noé faz, esse homem...
que viu, que creu, que descansou nessa soberania de Deus, ele faz é o quê? Ele sai da arca e ele faz o quê? Ele dá uma festa? Não. Ele reconhece a Deus. Ele faz um altar, ele levanta um altar e ele agradece a Deus. Ele oferece um holocausto. Nós vamos ver que a lei vem depois, como eu falei, né? A lei vem depois, sobre tudo isso, dos sacrifícios, dos holocaustos. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas até aqui nós vemos que Noé se rende a Deus. E como uma forma de adoração, Deus já tinha preparado a forma que Noé iria adorá-lo. De tal forma que isso fosse aceitável a Deus. É por isso que ele faz e oferece os holocaustos com os animais limpos. Por quê? Porque nós só podemos adorar a Deus de forma aceitável a Ele. Da maneira como Ele quer. Da maneira como Ele agrada. E não da minha maneira. Não é o que eu acho, não é a forma que eu gosto. É a forma dele, é a maneira dele. E por isso ele deixou a palavra de Deus. Para que nós possamos aprender a agradar a Deus da forma dele. Da maneira dele, não da nossa. Então a gente vê que ele faz aqui e ele agora se compromete, né? E Deus reafirma a sua aliança dizendo que isso não vai acontecer mais, né? Sobre eu não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio de todo homem. Deus continua falando, né? Que é mau desígnio de todo homem. Vejam, isso aqui foi o que ele percebeu, o que ele viu, né, lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau desígnio do seu coração. Então Deus tinha visto isso, Deus lança o dilúvio, mas mesmo depois do dilúvio, mesmo depois da recriação a partir de Noé e seus filhos, Deus ainda sabe, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele diz, eu não tornarei a fazer isso porque eu sei que é mau desígnio de todo homem. Depravação total, né? Como nós vimos também no dia de ontem. Tá bom, gente? Então, Deus sabe disso e agora, né, ele, diante disso, essa situação do dilúvio fica para nós como um alerta, como um aviso. Ei, os nossos pecados têm consequência. E eu quero te dizer uma coisa. Não ignore os avisos de Deus. Não ignore os avisos de Deus, porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não sabemos nem hoje o que vai acontecer. Nós podemos planejar o nosso dia, planejar a nossa vida, fazer a nossa agenda, mas sabe? Quem é soberano e sabe de todas as coisas é Deus. E aquilo que Ele quiser vai acontecer. O que Ele não quiser não acontece. Não é você nem eu que temos o controle. É Deus quem sabe de todas as coisas. Ele é o soberano. Ele está à frente de todas as coisas. Então, às vezes nós estamos querendo colocar a nossa vida no nosso controle. Querendo orquestrar a nossa vida e a nossa história. E nos esquecemos e negligenciamos os avisos de Deus. Ei, hoje... Se ouvires a minha voz, não endureçais ao vosso coração. Não ignore os avisos de Deus. Põe aí na mensagem. Não ignore os avisos de Deus. E sabe, muitas vezes nós temos ignorado os avisos de Deus. Temos vivido a nossa vida com base as nossas próprias pretensões. Com base aquilo que nós achamos bom, certo, coerente. Não ignore os avisos de Deus. Então, nós finalizamos esse capítulo
8 e vamos agora para o capítulo 9, aonde vai iniciar esse novo tempo, né? Amém. Amém, gente. Capítulo 9, então. Capítulo 9 começa assim, ó. Meu Deus. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vejam, nós estamos aqui novamente, né, nessa recriação, na diferença do capítulo 1, quando nós vemos Deus criando todas as coisas, só que Deus cria todas as coisas ali no Éden sem pecado. Agora aqui a recriação se dá com uma humanidade que nasce no pecado. Tá? Então a gente vê essa diferença que é gritante, mas que mesmo diante disso nós vemos a graça e a soberania de Deus e o desejo de Deus de o quê? Ele faz tudo isso por quê? Porque ele sustenta a sua palavra, ele sustenta a sua promessa, ele sustenta a sua aliança e ele é fiel à aliança que ele profere, tá? A palavra que ele disse, ele se compromete com a palavra que ele prometeu e não com o que você disse. Então vamos lá. Então, dentro dessa recriação, dentro dessa nova humanidade que vai iniciar agora com Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, e as suas 3 esposas, são 8 pessoas. Porque ele faz tudo isso para preservar a semente, para preservar a promessa. Tá bom, gente? Então temos aí todo esse contexto. E agora vamos entrar aqui no capítulo 9. É demais, gente. É sensacional, não aguento isso aqui, gente. Diz assim, ó. Olha isso aqui. Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Vejam, foi o que Deus falou lá para Noé em Gênesis para Adão em Gênesis capítulo 1, no versículo 28. Foi isso aqui que ele falou, tá? Então a gente vai observar que a natureza dessa aliança permanece com algo a mais. Vamos ver aqui, olha só. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos serão entregues. Né? Então a gente vê que acontece aqui que Deus, ele nessa geração, nessa humanidade pós-dilúvio, tá? Nós estamos aqui pós-dilúvio. Deus, ele introduz aqui o quê? O pavor dos animais em relação ao homem, tá? Isso aqui, primeira coisa, a gente já vê aqui. Né? Então agora, antes, se eles caminhavam todos juntos, né? A gente não tinha esse medo, nem mesmo dos animais para com o homem, nem dos homens para com os animais, na nação, na humanidade que Deus criou no Éden. Aqui, né, a gente vê que os animais já terão isso, né? Vai haver esse temor entre uma espécie e a outra espécie. Aí versículo 3 diz assim, ó, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Tá? Então, olha só que coisa interessante. Deus agora, na humanidade pós-dilúvio, na humanidade agora que inicia pós-dilúvio, Deus faz a aliança com Noé, né? E ele introduz alguma coisa. Ele introduz agora o quê? Ele mexe aonde? Ele mexe na sua na dieta do homem. Ele fala assim, antes, vejam, deixa eu achar aqui, ó. Antes, o alimento que ele tinha, que o homem tinha, aqui, ó, capítulo 1, no versículo 29. Gênesis, capítulo 1, versículo 29. A dieta e a alimentação do homem no Éden era o quê?
Gênesis 1, versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então veja só como era a alimentação, a dieta, né, desse povo lá no Éden. E agora, Deus agora introduz o quê? Uma alimentação, uma dieta carnívora, né? Então agora eles vão se alimentar e eles podem se alimentar de todo o animal, né? Como vos dei a erva, tudo vos dou agora. Então eles podem se alimentar do animal. E depois a gente vai ver na lei que Deus também faz distinção sobre o animal que eles devem comer e não devem comer, o animal puro e o animal impuro. Mas depois a gente vai ver isso. Só precisamos trazer em mente isso. Olha lá, versículo 4 diz assim: carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue não comereis, né? Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requerirei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui, diante de um momento da história onde a lei de Deus não tinha sido dado ainda, ele faz dessa forma aqui para entender o que? O limite, até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso ir. Por quê? Porque eles tinham uma brutalidade terrível, como nós vemos. Se a gente olha isso daqui, é uma forma de Deus limitar o quê? A corrupção do coração humano. Vocês lembram de Lameque, do Lameque da linhagem de Caim? Como ele multiplicou a maldade, como se um fizesse mal a ele, ele disse que ele multiplicaria muitas vezes mais. É como se Deus aqui, de uma forma muito simples, ele limitasse essa violência que está implícita no coração do homem que nasce em pecado e que carrega a natureza adâmica. Então essa é a forma dele, limitar isso. Ele fala assim, ó. Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Lembra que nós falamos que a imagem de Deus no homem com o pecado, ela não foi destruída, ela foi corrompida. Tá? Mas a semelhança de Deus, a imagem de Deus está no homem. A capacidade de nos relacionarmos com Deus, a imagem de Deus está no homem, apesar do pecado. Ela foi corrompida pelo pecado, mas não destruída. Então diz assim, ó, versículo 7, né? Novamente ele volta, olha, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Né? Então ele continua com aquilo que ele disse lá em Gênesis 1, versículo 28. Enchei a terra, multiplicai, seis fecundo. Tá? Então ele fala sobre isso. Disse também Deus e a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Vocês vejam isso aqui. Deus está dizendo aqui, dentro da aliança que ele faz com Noé, ele está dizendo: ei, Noé, eu não vou mais destruir a terra com o dilúvio. Sabe, eu fico pensando sobre isso. E se a gente meditar, né, parar e pensar sobre isso, eu quero fazer isso aqui com vocês para provocar você na sua leitura bíblica. Que, olha só, quando a gente vê isso daqui, eu vejo que é um cuidado que Deus tem com Noé, quando ele diz assim: ei, a terra não vai ser mais destruída com as águas de dilúvio. Porque a partir daqui do dilúvio, as chuvas começaram a cair naturalmente até os dias de hoje.
E eu imagino que talvez na cabeça de Noé, e a idade, como nós vimos, né, foi diminuindo até os 120 anos, mas na cabeça de Noé, vem comigo aqui, o que que passava pela cabeça de Noé quando uma chuva começava a cair? Quando começava a vir as gotas sobre ele? Pense nisso. Então imagine isso. Quando de repente ele estava lá num dia comum da sua vida e de repente começava a cair água. Ele começava a sentir aquela água. O que ele podia pensar? Ele podia pensar, meu Deus, Deus vai vir com o seu juízo de novo. Ele vai destruir tudo de novo. Mas dessa vez eu não fiz a arca. Dessa vez ele não mandou eu construir a arca. Será que ele vai me matar também? Será que ele vai destruir a mim? E Deus diz assim: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, Noé, quando você sentir a chuva, a água, saiba que eu não vou destruir. Gente, que detalhe, né? Vem tudo à mente de Noé, né? Quando a chuva cai. Mas ao mesmo tempo que quando a chuva cai, vem tudo à mente dele. Ele já não se desespera. Por quê? Porque Deus deu uma promessa e Deus é fiel para sustentar a sua promessa. Aquilo que ele fala, ele é fiel para cumprir. Ele está dizendo, Noé, fique tranquilo porque eu não vou destruir. Disse Deus, esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco. Para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco. Então, me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós. E todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a terra, toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança, estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé e deles se povoou toda a terra. Sabe, gente? O arco que nós vemos, ele é uma ilustração ele é um desenho de Deus, não para Deus, mas é uma imagem que Deus coloca no céu, não para Ele, mas para nós. Para nós nos lembrarmos das promessas de Deus. Então, e aquilo ele fala justamente para quem? Para Noé. Ele fala para Noé e ele fala assim, ei, esse vai ser o sinal. Esse é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne. Então, sabe, a aliança de Deus, o sinal, esse arco que ele coloca, é uma forma de Deus fazer com que a gente veja e se lembre de que Ele é fiel à sua promessa. De uma forma muito maior do que
a geração pós-dilúvio, mas de que Deus ele é fiel à sua palavra. Então, a gente vê que Deus, ele renova aquela aliança, que ele introduz aquela aliança, aquela promessa que ele tinha dado para que o povo se multiplicasse, que fosse fecundo. Ele introduz o quê? Uma dieta agora carnívora. Ele também fala sobre esse temor dos animais. Ele também coloca no céu essa de uma forma pública para que todos vejam que ele é fiel. É incrível isso. Porque ele podia ter dito somente ali para Noé, mas ele está dizendo para todo mundo que ele é fiel. Que ele continua sendo Deus, que ele está no controle, que ele sustenta a promessa. Ele está dizendo de uma forma muito específica para Noé, mas também de uma forma muito abrangente para todos nós, que ele é fiel. E para Noé, de uma forma muito específica, ele está falando, não se preocupe com a chuva quando ela vier, porque eu não mais destruirei. Imagine os sons que ficavam no ouvido de Noé com aquela chuva, com aquele dilúvio. Então, Deus ele se compromete. Ele se compromete publicamente, diante de todo ser vivente, com a sua promessa. Essa é a graça comum a todos nós. Mas mesmo diante dessa graça comum, dessa promessa de Deus a todos nós, essa essa repovoação a partir de Noé e seus filhos, como eu falei, há uma distinção para Gênesis 1 e 2. Porque quando Deus cria o homem em Gênesis 1 e 2, o homem é sem pecado. Mas aqui, o repovoamento se dá com o homem na sua natureza pecaminosa. Se lá nós vimos o pecado e a consequência do pecado se dando já na geração seguinte, aqui nós vemos a consequência do pecado e da natureza adâmica já na própria geração que viu tudo aquilo. Por isso que nós finalizamos esse capítulo, a partir do versículo 20 do capítulo 9, que diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. E Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Olha só. Quando a gente vê esse texto aqui, a gente vê que diante da história e dessa repovoação de um mundo agora, só que pós-pecado, pós-dilúvio, mas pós-pecado, né? A gente vê que esse homem, ele é como disse Gênesis 6, no versículo 5. É o homem que tem a sua natureza no pecado e que a inclinação é má. A nossa inclinação é má. Então, quando a gente vê aqui, é justamente para dizer: ei, Noé não é um super-herói.
Ele foi um pecador, foi a graça que o alcançou. Foi a graça e a misericórdia de Deus que alcançou Noé. Não foi por méritos humanos, não, porque ele é pecador como nós. Então nós vemos a lista de heróis da fé, né, que são conhecidos como heróis da fé, mas eles não são heróis por serem sobrenaturais, não, eles são heróis, são pecadores, são falhos, como nós. Mas a graça os alcança. E quando eu vejo esse texto aqui, a gente vê que existe um processo que acontece dentro de nós, que é o convite de Deus a partir do momento em que eu começo a andar com o Senhor. Que é o quê? É um processo que começa a acontecer dentro de nós que se chama santificação. E esse processo vai durar todos os dias da nossa vida até que ele venha. Então não é uma vez salvo, né? Uma vez eu estou aí, passei por toda essa tribulação, agora esquece a vida. Não, gente. É um processo. É um processo de santidade. É um processo onde a minha vida vai ser buscar a Deus. E à medida que eu estou buscando a Deus, a minha vida vai sendo transformada de dentro para fora. Então, o que a gente vai vendo aqui? A gente vê o quê? A maldade, a corrupção do coração humano. Que está ali. Que está ali, a gente vê em Noé isso. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso buscar a esse Deus. Eu preciso entender que a minha busca por esse Deus maravilhoso é constante. Porque se eu paro essa minha busca pelo Senhor, a minha carne será alimentada pelo mundo. E a inclinação da minha carne é má. São maus os desígnios de todo o homem. Então, a gente vê aqui que é amaldiçoado o filho de Canaã. Olha isso. Maldito seja Canaã. Foi o filho. Sabe, aqui de uma forma que a gente pode meditar, como o nosso pecado, ele afeta aos nossos filhos. Ele não afeta somente a nós, mas ele afeta também aos nossos filhos. Ele afeta a nossa geração. Ele afeta as pessoas que caminham conosco. O nosso pecado, ele não é individual. Ele não afeta unicamente a nós. Ele afeta aqueles que caminham conosco. Sejam nossos filhos. Sejam nossos que caminham conosco. E aqui a gente vai ver que existe aqui essa maldição, né? Lançada sobre Canaã. E Canaã passa a ser esse povo, os cananeus, essa terra, né? Essa terra futuramente a gente vai ver. A terra de Canaã, que será a terra de Israel, a terra prometida do povo. E desses 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, qual é a linhagem que traz o nosso Senhor Jesus? Porque ele tem que vir de um desses 3. Não é de Cã, não é de Jafé, é de Sem. É por isso que a gente vai ver mais para frente, né? Essa nação que vem a partir de Sem, é ele que carrega a semente. É Sem que carrega a semente da promessa de Gênesis 3:15. Então, quando a gente vê isso daqui, a gente vê que o pecado, ele afeta. Nós precisamos entender que existe, o nosso pecado não é só sobre nós. Por exemplo, um homem ou uma mulher que resolve cometer, né, que pratica o adultério. Vai afetar toda a sua família. Vai afetar os seus filhos. Vai afetar todas as pessoas que caminham junto. Por quê? Porque ele é destruidor. Então, por isso que eu preciso cuidar. Por isso que, tendo consciência disso, eu preciso entender.
que o pecado, ele vai se multiplicando, ele vai crescendo, ele vai progredindo. Então, eu quero trazer a cereja do bolo. Bota aí a cerejinha para a gente finalizar esse tempo. E também vamos fazer o caderninho nosso o Oba de hoje. Eu vou fazer aqui junto. E enquanto vocês estão colocando a cerejinha aí, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Assim como diante de todo aquele caos que aconteceu, diante de tudo aquilo que aconteceu, Deus, ele recria algo novo. Deus, ele refaz a vida. Ele traz ordem ao caos, assim como ele fez em Gênesis 1, ele faz em Gênesis 9. E ele também pode fazer isso hoje na sua vida. Ele pode trazer ordem ao caos que você está vivendo. Quando você o quê? Ei, não ignore os avisos de Deus. Se renda a esse Deus maravilhoso. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Mas obedeça a voz do Senhor, obedeça a sua palavra. Deixa para trás, Deus não vai fazer um dilúvio novamente, porque Ele disse que Ele não ia fazer. Mas a sua vida pode ser destruída por um ato pecaminoso seu. Se renda a Deus. Como? Através do arrependimento. Hoje o Senhor está trazendo para nós isso. A sua palavra como um aviso. Ei, o dilúvio aconteceu, o juízo de Deus veio naquele momento como um ato, um evento histórico que realmente aconteceu. E esse evento vem para nós hoje como? Como algo distante que não tem a ver com a minha vida? Não. Ele vem para nós hoje como um aviso de Deus, de que Deus é justo. E Ele vai vir com o juízo dele, no tempo dele. E você não consegue planejar isso. Você não está no controle disso. É Deus quem está. Então hoje, alinhe a sua vida à verdade de Deus. Deixe o pecado, arrependa-se. Arrependa-se da vida distante do Senhor, de uma vida displicente, de uma vida negligente, de uma vida onde talvez você está aí, vivendo no pecado, sem temor a Deus, e achando porque você vai uma vez por semana na igreja, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Então, eu quero ler uns textos lá do Novo Testamento como a cereja de hoje. Vamos ler novamente o texto que a gente leu ontem, Mateus 24, versículo 37. Anota aí. Mateus 24, 37. Versículo 36 e 37, fala assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe quando será a vinda do Senhor. Ninguém sabe. Então, acerte-se com Deus. Se renda a esse Deus maravilhoso. Hoje. Porque o controle não está nas suas mãos. E Ele pode pôr ordem no caos que você está vivendo. O seu pecado não é só sobre você. Ele atinge aos seus. E Deus pode pôr ordem. Como? Com uma vida de rendição a Ele, de arrependimento genuíno. Não adianta a gente chegar numa vida medíocre, hipócrita, superficial e orar a Deus e falar: Deus, resolve a minha vida. Ei, o Senhor, Deus não é alguém que é um solucionador de problemas. Não. Deus não é um solucionador de problemas.
Aí você fala, ai, Senhor, resolve a minha vida. Ei, se coloque na presença dele. Com uma vida obediente. Com uma vida que busca a vontade dele acima da sua própria. Com o coração arrependido. Qual foi a última vez que você se arrependeu de um ato seu? Qual foi? E aí a gente fica o quê? Numa vida assim, pedindo para Deus resolver os nossos problemas e a gente continua com a vida imunda, no pecado, destruída, no caos, fazendo caos atrás de caos. E aí fala, Deus resolve. Ele não é criatura, ele não é o teu servo e ele não é um solucionador de problemas. Ele é o teu Senhor. Então, não é Deus resolve o meu problema. É Senhor, o que eu posso fazer para que a minha vida possa seguir o rumo que o Senhor tem? Senhor, o que eu posso fazer? E sabe qual é o primeiro passo? Arrependa-se. Arrependa-se, rasgue o seu coração para o Senhor. Então, 1 Pedro, no capítulo 3, vamos lá para o final agora, para a carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, ó. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim, ó. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Ei, eu não removi o pecado de você. Não. Mas uma consciência transformada, rendida a esse Deus que é soberano e controla toda a terra. Então, quando eu vejo isso daqui, o povo ele foi desobediente quando a longanimidade de Deus aguardava. Então, novamente eu digo para você, não ignore os sinais. Arrependa-se hoje. Chega de ignorar. Chega de tanta rebeldia, de coração duro. Coração duro diante do Senhor. Você está esperando o quê? Você precisa de mais alguma coisa? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e essa amiga me perguntou assim, mas por que a gente vê Deus abrindo o mar no Antigo Testamento? Por que a gente vê coisas tão milagrosas que aconteceram? Nós vemos Deus, né, fazendo tantos milagres, a arca, o dilúvio, Deus falando com Abraão, conduzindo esse povo, fazendo sair água da rocha. Por que nós vemos tantas coisas assim? E hoje em dia nós não vemos. Por quê? Por que hoje em dia a gente não vê esses milagres assim? E sabe, quando nós conseguimos olhar para a palavra de Deus e ver o Cristo revelado na história, a gente vê que os milagres que aconteceram no Antigo Testamento, eles são muito menores do que aquilo que nós podemos desfrutar nos dias de hoje. Tudo aquilo que aconteceu no passado era sombra daquilo que estava por vir. Tudo aquilo, a água que saía da rocha apontava para Cristo. A arca de Noé apontava para Cristo. Todos os milagres, as codornizes que vinham, um maná que vinha do céu, que alimentava o povo no deserto. Toda a glória de Deus que se manifestava na coluna de fogo, que se manifestava também na nuvem que fazia esse povo seguir. Tudo isso era sombra daquele que estava por vir, Jesus Cristo.
Então, quando eu vivo hoje, entendendo que tudo aquilo era sombra, eu olho para Jesus e eu tenho que ver algo muito mais sobrenatural. Porque Cristo veio. Enquanto aquele povo vivia na sombra e esperava a promessa, nós vivemos hoje o quê? Olhando para trás e certos de que a promessa já veio. E esse é o maior tesouro. Porque aquele povo, aqueles heróis da fé, eles viviam sonhando com a promessa que nós já passamos por ela. Ele já veio, Jesus Cristo. Então, se aquele povo vivia com uma fé, esperando por algo que ainda não tinha vindo, que tamanho de fé nós precisamos para viver com aquele que já veio? A nossa fé é muito pobre, é muito fraca. Porque mesmo ele tendo vindo já, Jesus já veio. Deus já cumpriu a promessa de que o Cristo viria. E mesmo assim nos falta fé para continuar crendo no Deus da promessa. Que fé mais eu preciso? Que outra revelação eu preciso? O que mais você precisa para crer no Deus da promessa? Por isso que você não precisa de nada mais. Toda a palavra está revelada. A Bíblia, ela é completa, você não precisa de nada mais. Ela é suficiente para revelar o Cristo esperado. E dizer, ei, ele voltará. Não ignore os sinais. O que mais você precisa? De olhar para trás e falar, eu queria ter vivido naquele tempo. Você queria ter vivido na sombra? Se você diz que você queria viver naquele tempo para ver tudo isso, você está maravilhado com aquilo que ele pode fazer e não com quem ele é. Porque quem ele é já veio, Jesus Cristo. E ele é suficiente. É você dizer a Deus, Deus, eu não preciso mais de nada. Eu não preciso de sinal nenhum. Eu não preciso de prova nenhuma. Porque Jesus já veio. E o Senhor é suficiente. Então, não ignore os sinais. Os sinais já foram dados. Ele continua falando. Conserte a sua vida. Através do arrependimento. Essa é a única forma. É através do arrependimento, de uma consciência de que nós estamos muito distante do Senhor, de uma consciência de que eu não sou boa, de uma consciência de que eu não sou merecedora de nada. Se a graça não me alcança, eu não sou merecedora de nada. Então, vamos agora para 2 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Meu Deus do céu. Para finalizar a história aqui do dilúvio, do juízo de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículos 6 e 7 diz assim: pela qual veio a perecer o mundo. Vamos ler do 5 ali, ó. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, o dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservadas para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora vamos lá para o versículo 20 e vamos lá para o versículo... Deixa eu ver. Não, já lemos, né? 1 Pedro 3. Versículo 20 e 21. Então, a palavra de Deus, ela vem e traz para nós esse dilúvio. Traz para nós essa história. Para quê? Para a gente entender que o Senhor,
ele é o justo juiz. E que ele vai vir quando menos a gente espera. E ele virá com o seu juízo. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Deus, ele refaz, ele traz ordem ao caos. Então, eu quero finalizar dizendo que esse dilúvio todo, ele acontece trazendo também para nós o entendimento sobre o plano de redenção, onde o juízo de Deus virá. E só estarão salvos quem estiver em Cristo. A arca, ela tipifica Jesus Cristo. Agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, é em Cristo Jesus, é na arca. Então, essa arca, ela tipifica Jesus. A salvação está nele e somente nele. E o que eu posso observar nessa história é que Deus, ele trata o pecado com muita seriedade. E é o que eu quero chamar a sua atenção para que você e eu também possamos tratar o pecado com muita seriedade. Com o entendimento de que o nosso pecado, ele entristece ao Espírito Santo de Deus. Que o nosso pecado ofende a santidade de Deus. Então, eu coloquei assim no meu caderninho. Eu vou passar pelos primeiros pontos da data, da leitura. Terceiro ponto, as palavras, né? Eu coloquei dilúvio, aliança e altar. Quarto personagem, eu coloquei Noé. Versículo, eu coloquei o capítulo 9, versículo 16, que fala da aliança, tá? E a aplicação. A aplicação, eu coloquei assim, ó. Eu vou passar limpo, tá? Mas eu coloquei assim. A história do dilúvio, eu gosto de escrever a aplicação assim que eu termino de ler, porque tá tudo aqui, né, na mente, assim, aí fica tudo assim, né, e aí a gente traz um princípio daquilo que a gente aprendeu. É o que? Eu reflito, às vezes meu marido passa por mim, aí eu tô assim, pensando assim. Por quê? Permita-se silenciar, para você refletir na palavra de Deus. Então, silencia tudo e fica pensando naquilo. Sem distrações, sem barulho, sem pressa. Sem pressa. O que o Senhor quer me dizer? Então, a história do dilúvio nos mostra que Deus é justo, que o pecado traz consequências e também nos mostra a misericórdia de Deus que é paciente. Ele se compromete com a sua palavra e é fiel para cumprir para cumprir. Uma nova humanidade inicia pós-dilúvio e a sua graça é comum a todo o povo. Eu coloquei assim na minha aplicação de hoje. E na minha oração, eu escrevi assim: Senhor, dá-me um coração sensível para perceber o seu agir. Que eu não precise olhar para um arco nos céus. Ai, gente, não aguento. É porque é muito pessoal, né? Então, eu escrevi assim: para perceber o seu agir, né? Que eu não precise olhar para um arco nos céus, para me lembrar da sua aliança. Mas que todos os dias eu possa viver submetida a ela, para o seu louvor, ciente de que o meu Senhor governa toda a terra. E por nenhum momento
ele perde o controle da história. Por nenhum momento ele perde o controle da história. Senhor, eu não quero ignorar os avisos. Que eu saiba que cada dia que passa é uma nova oportunidade. Cada dia é uma oportunidade de eu estar mais parecida com o Senhor Jesus. Eu não preciso de mais sinais, porque Jesus já veio. Amém? Então, que Deus abençoe. Amanhã nós não teremos a live às 8 horas da manhã, mas eu vou colocar aqui a agenda, que eu vou fazer o mapa mental. Vocês querem fazer junto o mapa mental ou querem que eu coloque a foto dele aqui? Me digam aí. E coloquem aí, né? Não ignorem os avisos, vai ficar a mensagem. Mas vocês querem... Eu vou colocar a foto, né? Do mapa mental. Vou fazer um quiz bíblico com conteúdo até aqui. Se você assistiu todas as lives, quero um 10. Tá bom? Então, que Deus abençoe e fazer junto. Ai, Cacá, você vai fazer, quero ver o seu. Vamos fazer junto, então? Tá bom. Então, amanhã a gente começa a fazer os mapas, tá bom? Eu vou colocar aqui o horário pra gente fazer junto o mapa. Pra iniciar, né? Nesse começo do mapa mental, depois eu vou colocando as fotos. Deus abençoe, então, gente.